Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à apresentação de hoje, voltando a falar a respeito do E-Social. Meu nome é Cristiano Ribas, eu sou analista de negócios na Exact Software, trabalho especificamente com o sistema folha de pagamento. Gostaria de comunicá-los que esta apresentação, assim como a apresentação de segunda-feira, dia 21, todas elas que vão ocorrer ao longo dos próximos 30 dias estão sendo gravadas para posterior disponibilização. Visualização. Aqueles que não conseguiram acesso na segunda-feira e desejam assistir a primeira apresentação, ela já está disponível. Ontem a empresa enviou, através dos nossos canais de comunicação, o link para assistirem à apresentação número 1, onde nós tratamos os assuntos da qualificação cadastral, atualização cadastral e a análise, o diagnóstico dos dados da folha de pagamento comparados com o layout do E-Social. Gostaria de lembrá-los também que qualquer dúvida ou pergunta se manifeste através do nosso chat. Todas essas perguntas estão sendo registradas ao longo da apresentação, para que posteriormente, ao término, ao longo dos próximos dias, sejam respondidas e publicadas através de nosso blog. Como eu mencionei, ao longo dos próximos dias serão 12 apresentações. Elas tiveram início na segunda-feira, dia 21, e se encerram, tem término no dia 22 do mês de julho. O tempo aproximado de cada apresentação ele é de 1 hora, podendo variar tanto para cima como para baixo. E eu reforço também que, além desta apresentação, nós temos disponível no nosso helpdesk, www.exactus.com.br/helpdesk, a cartilha E-Social, que foi preparada pela equipe da Exactus, que se encontra na versão 1.7 disponível para consulta. É um arquivo em PDF que trata destes mesmos assuntos que ao longo dessas 12 apresentações nós vamos conversar ao vivo, via web. Como eu mencionei ontem, nós falamos a respeito da qualificação cadastral, atualização cadastral e também a análise dos dados. E a importância que esses 3 processos têm na preparação da empresa para o seu ingresso no E-Social. Como já é de conhecimento de todos, a etapa 1 do E-Social, que são para as empresas com faturamento superior a 78 milhões, ela já teve início em janeiro, e agora, no segundo semestre deste ano, 2018, será dado início à etapa 2 de implantação do E-Social. A etapa 2 participam todas as demais empresas, incluindo as empresas optantes pelo Simples, o MEI e as pessoas físicas. Quando eu falo de pessoas físicas, eu falo das pessoas que possuam empregados, sejam pessoas físicas e empregadores. Como se dará então essa fase 2? Essa etapa, a etapa 2 do E-Social para as empresas, para as demais empresas, para as empresas que têm então faturamento inferior a 78 milhões. Ela se dará também, assim como ocorreu na etapa 1, com as empresas com faturamento superior a 78 milhões, em 4 fases. A primeira fase, ela tem início no mês de julho e ela vai até agosto de 2018. É neste período de 2 meses, julho e agosto, é que as empresas vão enviar todas as informações relativas à empresa e suas tabelas. Ela vai informar os dados da empresa, alíquotas, entre outras informações e as tabelas que ela utiliza, como, por exemplo, a tabela de locações, a tabela de turno, a tabela de horários, entre outras informações. Fase 2, ela tem início em setembro, de setembro a outubro. É neste momento em que a empresa ela envia as informações de seus empregados, independente dele ter vínculo empregatício ou não. Tá? Quem são os empregados que já fazem parte do quadro de funcionários da empresa? Quais são os empregados que estão ingressando ao longo desses 2 meses? Setembro, outubro, esses empregados estão afastados, eles estão se desligando, eles vão sair de férias.
Então essa é a fase 2, setembro, outubro. Fase 3, ela tem início em novembro e vai até dezembro, até o último dia de dezembro, onde então a empresa ela passa a enviar a folha de pagamento propriamente dito, né? Tudo que foi realizado, adiantamento, folha mensal, folha complementar, pagamento de 13º, a movimentação da folha de pagamento. Então é na fase 3 que vai ser dado então início ao envio dessas informações. Observe que é um processo gradual, passo a passo, para que as empresas, ou ainda melhor, os escritórios de contabilidade, que são aqueles que geram a folha de pagamento, na maioria dos casos, possam se adaptar a esse novo padrão. A última fase, a fase 4, ela ocorre no mês de janeiro de 2019, né? Onde vão ser informadas vão ser enviadas todas as informações relacionadas com o SST, que são os dados da segurança e saúde do trabalhador. A partir dessa apresentação, nós vamos falar propriamente a respeito de cada evento, ou seja, cada arquivo que tem um padrão, que tem um formato XML, muito semelhante, idêntico, na verdade, ao padrão de envio das informações das notas fiscais para o e-social. Esses são como vocês podem observar aí na tela, estes são os eventos do primeiro grupo, os eventos da primeira fase. Eles são conhecidos como eventos iniciais e de tabelas. São eles o evento S1000, informações do empregador, S1005, tabela de estabelecimentos e obras, evento 1010, tabelas de rubricas, que são os nossos eventos da folha de pagamento. Quero aproveitar aqui para reforçar que no sistema Weiner, a nossa tabela de eventos, onde estão lá as verbas remuneratórias, salário, DSR, hora extra, etc., nós denominamos eventos. Para o e-social, os nossos eventos, eles são descritos, né, denominados como rubricas. Evento 1020, tabela de lotações tributárias. Evento S1030, tabela de cargos. Evento S1035, tabela de carreiras públicas. Evento S1040, tabela de funções, cargos em comissão. Evento S1050, tabela de horários e turnos de trabalho. Evento S1060, tabela de ambientes de trabalho. Evento S1070, tabela de processos administrativos e judiciais. E evento S1080, tabela de operadores portuários. Então, são esses eventos que fazem parte do grupo 1, do grupo de eventos iniciais e de tabelas. Eventos esses que nesta segunda etapa, ou seja, para as demais empresas com faturamento inferior a 78 milhões, precisam ser enviados, transmitidos ao e-social entre os meses de julho e agosto. Na apresentação de hoje, nós vamos falar especificamente a respeito dos eventos S1000, S1005, S1010 e S1020. Nas demais apresentações, nos próximos 2 dias, sexta-feira ainda desta semana e segunda-feira da semana que vem, onde ainda estaremos abordando os eventos da fase 1, falaremos a respeito dos demais eventos que fazem parte desse grupo, das tabelas iniciais, das tabelas iniciais e de tabelas. Em relação ao evento 1000, o evento S1000, ele é conhecido como informações do empregador. Do que se trata, então, este evento, né? É através desse evento que são fornecidas as informações da empresa, suas informações cadastrais, suas alíquotas e outras informações que são necessárias para o envio e a validação dos eventos do e-social. Este, meus amigos, é o primeiro evento que vai ser enviado ao e-social, né? Nenhum outro evento que já mencionamos
hoje, que ainda vamos mencionar nas demais apresentações que fazem parte da fase 2, da fase 3 ou ainda da fase 4, podem ser enviados sem que, primeiramente, o evento S1000, que são as informações da empresa, informações do empregador, sejam enviadas ao e-social. Quem que está obrigado? Toda a empresa, todas as empresas. Isso independente dela ter empregados ou não. Então, pode já estar passando pela mente de vocês o seguinte: não, mas eu tenho aqui sim uma empresa, mas essa empresa não tem empregados. Eu preciso enviar o evento S1000, informações do empregador ao e-social? Sim, a partir do momento em que a empresa está obrigada a fazê-lo. Como as demais empresas têm início ao envio dos eventos, dos arquivos, dos XMLs ao e-social a partir de julho, estas empresas que também não possuem empregados no momento, no seu quadro de funcionários, também vão precisar enviar o evento S1000 ao e-social. Essas informações elas são enviadas neste primeiro instante, a partir da obrigatoriedade, ou ainda a qualquer momento quando ocorra uma alteração. Mudou o endereço da empresa, mudou uma determinada alíquota. Essa informação ela é atualizada no sistema folha de pagamento. Ao salvar a informação, o sistema percebe que houve uma alteração na tabela, neste registro, e automaticamente ele vai lhe indicar, vai informar que este evento ele precisa ser transmitido ao e-social, para que haja então uma compatibilidade das informações que você tem na folha de pagamento com as informações que estão sendo prestadas, informadas ao e-social. Então, meus amigos, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais com mais detalhes a respeito disso. É necessário muita atenção no preenchimento destas informações, tá? Parece se tratar de informações básicas, mas não são. Nós observamos, ao acompanhar as empresas que participaram da primeira etapa, aquelas que têm faturamento superior a 78 milhões, que algumas delas tinham, por exemplo, determinadas alíquotas, as alíquotas relacionadas ali. Esse exemplo que eu vou mencionar aconteceu muito com o RAT e outras entidades. A alíquota não estava correta. A alíquota, por exemplo, utilizada pela empresa para a RAT era 3, mas na verdade ela era 2. Quando se transmitia as informações para o e-social, ele criticava que a alíquota estava errada. E aí então, ao consultar melhor a legislação, observou-se que de fato estava, não era 3, era 2. Ao indicar 2, a informação foi validada com sucesso. Então o e-social, ao enviar, ao transmitir as informações para o e-social, ele não vai aceitar qualquer tipo de informação. Se a informação estiver errada, se ela estiver incompatível com o cadastro da empresa na Receita, na Previdência Social ou ainda nos demais órgãos envolvidos neste grande projeto, essa informação é criticada e o arquivo enviado ao e-social ele é rejeitado. Então, é necessário muita atenção no envio não só dessa informação que eu estou falando agora, dos empregadores, mas de isso que eu estou falando vale para todos os demais eventos da folha de pagamento. No exemplo que eu citei, a empresa recolhia uma alíquota maior. Menos mal, ela pode depois pedir restituição disso. Mas e quando a alíquota é menor e estava errada? Também aconteceu casos como esse. Estava sendo informado 1 ou 2 para a RAT, mas na verdade a alíquota era 2 ou 3. Aí temos um problema, né? Então, muita atenção em relação a essas informações, né? Cadastrais e de alíquotas que servem para poder fazer a apuração das contribuições previdenciárias ou ainda as demais contribuições. Muita atenção para que elas possam ficar elas sejam precisas a partir de agora, a partir da implementação do e-social. Falando sim,
Para finalizarmos, então, o evento 1000, né, essa questão teórica do evento 1000, o prazo de envio, né? A empresa passa a estar obrigada a enviar informações para o e-social, o prazo se dá início exatamente no primeiro dia do mês de julho. Eu estou falando agora da etapa 2, eu estou falando das empresas com faturamento inferior a 78 milhões. Do dia. Então, esse prazo de envio do evento 1000, ele tem início no dia 1º de julho e ele vai, então, até o último dia do mês de agosto. Uma atenção especial em relação a essas informações. Eu fiz questão de colocar essa informação, falar a respeito disso nessa apresentação. Está lá em destaque em vermelho. Atenção, né? Ó, eu vou até ler exatamente como está escrito aqui, ó. Meus amigos, devido aos padrões exigidos pelo e-social, no caso de matriz e filiais, é obrigatório que elas estejam, as informações, né? Estejam implantadas no sistema Folha, que é o sistema Weiner, na mesma empresa, separadas por locação. Caso a matriz e filiais estejam separadas por códigos de empresa, ou ainda em diferentes sistemas, isto até poderá ser tratado, porém exige uma avaliação minuciosa, pois caso ocorra conflitos com os códigos das tabelas de locações, eventos, funções, turnos, entre outros, as informações enviadas de diferentes empresas, sistemas, poderão sobrepor uma às outras. Então, muita atenção com respeito a essa situação aqui, ó. Eu tenho matriz e filiais. A minha matriz e filiais está hoje cadastrada na mesma empresa e separada por locação, tranquilo, ótimo. Este é o cenário ideal, tá? A matriz e a filial estarem implantadas na mesma empresa e separadas por locação. Ah, não é o meu caso. Eu tenho a matriz implantada através do código 001 e a filial, ou ainda as demais filiais, num outro código. O que seria o ideal? O que nós estamos orientando, aconselhando os clientes a fazerem para que o trabalho fique mais simples e não haja desgaste posterior, embora sim, vai existir um certo trabalho para poder fazer a junção dessas informações hoje, mas esse trabalho é único, é uma vez só, é realizar a junção destas informações. Eu vou centralizar as informações de matriz e filiais que eu tenho na mesma base, porém separadas por códigos de empresas diferentes, numa única empresa. Isso vai facilitar o teu trabalho de transmissão, de envio e também de retorno das informações ao e-social. Mais informações a respeito disso, de como tem que funcionar desse padrão melhor, desse padrão exigido pelo e-social, ou ainda melhor, como eu vou fazer essa junção, né? Eles estão descritos na nossa cartilha do e-social, que há pouco, no início da apresentação, eu comentei, nas páginas 69 e 70. O procedimento de junção, é claro, antes de um backup, por segurança, ele deve ser feito à risca, conforme orientado nas páginas 69 e 70 da cartilha do e-social. Bom, antes de prosseguirmos, pode acontecer também de um determinado escritório de contabilidade ou empresa fazer apenas a folha da matriz. Um outro escritório ou ainda uma outra unidade faz das filiais. É possível tratar isso? Sim, até poderá ser tratado, como eu há pouco li, há pouco comentei. Só que isso exige uma avaliação minuciosa. Por quê? Porque não pode ocorrer conflitos dos códigos das tabelas. Quando eu falo de tabela, eu estou falando de locação, estou falando de funções, eu estou falando de turnos, estou falando também de eventos.
Então, nesta situação, onde a matriz e a filial está em bases diferentes, porque o escritório ou a empresa que elabora a folha de pagamento são empresas distintas, diferentes, uma avaliação minuciosa vai ser necessária. Eu vou dar apenas um exemplo para poder ficar claro o que eu quero dizer. Vamos falar das locações. Eu, escritório número 1, faço a matriz e tenho aqui o meu cadastro de locações. Eu tenho a locação 01, 0000, matriz. Eu tenho a locação ainda ali dentro do cadastro. Eu tenho 01, 001, departamento comercial, 01, 002, departamento financeiro, 01, 003, produção e assim por diante. Observem o padrão numérico que foi utilizado. 01, 001, 01, 000 para a matriz e depois 01, 001, 002, 003, assim por diante, utilizado para cada departamento, obra ou ainda tomador da matriz. Se essa filial ela está em outra base, este outro escritório ou ainda esta outra empresa que elabora a folha de pagamento da filial ou filiais, ela não vai poder utilizar para as locações destas filiais o mesmo padrão de código. Lá no outro sistema ou ainda na outra base, mesmo que seja o sistema Exactus, exija compatibilidade de fornecedor ou não do software, eu vou ter que utilizar para a filial uma outra sequência de locação. Lá eu vou indicar que é 02 000000 para filial, 02 001 para por exemplo, departamento financeiro, 02 002 para financeiro, comercial, 02 003 para produção e assim por diante. Se essa avaliação, que eu digo ser minuciosa, não for feita e eu utilizo em estabelecimentos diferentes de uma mesma empresa, de uma mesma raiz do CNPJ, códigos idênticos, quando estas informações forem enviadas ao e-social, nós vamos ter problemas de compatibilidade aí. Nós vamos ter conflitos com os códigos utilizados, um sobrepondo o outro ou ainda pior, sendo recusados pelo e-social, porque essa informação para aquele código-chave, número utilizado para identificar a informação enviada, seja ela uma locação, evento, função, turno, etc., é o mesmo número. Então, muita atenção nessa situação, onde a matriz e as filiais elas estão separadas por base ou ainda por fornecedores diferentes. As demais situações, eu reforço, para finalizar esse assunto. Faça a junção. Esse é o melhor caminho. Eu sei e imagino que isso vai dar trabalho, mas é o melhor caminho. Um pouco de trabalho hoje, porém, tranquilidade amanhã. Deixar de fazer dessa forma que estamos sugerindo pode parecer mais fácil hoje, mas os reflexos, é difícil a gente medir os reflexos que isso possam causar depois, né? Eu mandei a informação daqui, eu mandei da outra empresa, fica praticamente impossível controlar dessa forma, meus amigos. Então, muita atenção, por favor, em relação a isso que nós estamos falando. Bom, ainda sobre as informações dos empregadores, eu quero apenas aqui, rapidamente, só quero sinalizar alguns campos que o cuidado tem que ser redobrado no preenchimento, tá bom? Para que as informações, ao você transmitir as informações ao e-social, elas possam ser transmitidas com sucesso, né? Não sejam criticadas, recusadas, seja necessário o usuário voltar para trás, corrigir e retransmiti-las novamente.
quando um cadastro ele está com informações erradas ou incompletas, né, pode ocorrer um contratempo e você acaba perdendo o prazo legal de entrega de informações. E aí a empresa, consequentemente, poderá ser penalizada com multas com respeito ao não cumprimento dos prazos de entrega das informações. Então, cuidados que precisamos ter aqui é a categoria da empresa, tá? Isso aqui determina hoje os cálculos realizados pelo sistema, mas também ainda continua sendo uma informação importantíssima para o e-social. A classificação tributária da empresa, né? Todos esses campos que eu estou falando aqui, embora eles passem a ser exigidos agora, principalmente a classificação tributária, que está no sistema hoje só por causa do e-social, né? Ela passa a ser obrigatórios agora, no ingresso da empresa ao e-social, eles já estão no sistema 2, pelo menos 2, 3 anos, para que o usuário pudesse se adaptar com o preenchimento obrigatório da maior parte dessas informações. Então, atenção com a classificação tributária, atenção também com o indicativo da substituição da substituição tributária, qual que é o tipo dela, né? Patronal integralmente substituída ou parcialmente substituída, se a empresa ela é ou não optante pelo Simples, se ela utiliza folha por centro de custo ou não, o nível da filial, ó, normalmente o nível da filial é 1, né? Eu tenho aqui uma empresa implantada onde ela possui filiais, a quebra da matriz e das filiais vai ser no nível 1, 01000 para a matriz e seus respectivos departamentos, setores, seção, 002 para a filial, em seguida também seus respectivos setores, departamentos, seção e assim por diante. Temos também aqui os botões órgão público e dados de isenção, né? Esses campos eles ficam habilitados conforme as opções indicadas no campo categoria e no campo classificação, né? Então, só nessas duas hipóteses os botões vão ficar habilitados. O botão foi habilitado de acordo com a categoria e classificação tributária indicada, o preenchimento desses dois botões, no caso de órgão público em isenção, ele é obrigatório. Se o usuário tentar salvar esse cadastro sem preencher essas informações, o sistema ele vai fazer críticas a respeito. Ainda nessa tela, em relação aos parâmetros legais, eu tenho uma observação a fazer, né, navegando então aqui da tela de parâmetros legais para a primeira aba, GPS, informações da CEFIP, meus amigos, aqui um detalhe muito importante, independente da tua opção para emissão da GPS, opção do FGTS, estes parâmetros aqui, relacionados à desoneração da folha de pagamento, caso a empresa ela faça a desoneração da folha de pagamento pelo faturamento, elas são de preenchimentos obrigatórios, aqui nos parâmetros da empresa, tá? Porque aqui nos parâmetros da empresa e não nas locações, se eu tenho matriz, se eu tenho filiais, porque para o e-social, essa informação ainda, pelo menos até o momento, ela é única para toda a empresa. Por isso que nós vamos manter esses campos habilitados, independente da tua opção para emissão da GPS, seja ela nível 0 para toda empresa, nível 1, pelo nível 1 da locação e assim por diante. Elas sempre ficarão habilitadas e o seu preenchimento deve ocorrer aqui. Diferente das demais obrigações acessórias atuais, como por exemplo o CEFIP, onde essa informação ela é por estabelecimento. Então, esses campos também estão disponíveis, né, ainda estão lá no cadastro de locação, mas servem para as obrigações acessórias atuais. Para o e-social, o que importa é a informação que está aqui. O sistema não vai ler para o verificar, ler, utilizar para a gravação para o e-social, essas informações que estão lá no cadastro de locações. Ainda aqui nos parâmetros da empresa, na segunda aba, opções de cálculo, né? Uma atenção aí redobrada com todas essas informações, mas principalmente com as funções. Eu acho que a maior parte dos clientes, eles usam funções livres. Com a entrada do e-social, isso não será mais possível ser feito, utilizar-se funções livres. Por quê? Nós vamos ver na apresentação de sexta-feira que
O E-Social ele quer saber quais são as funções, quais são a tabela de cargos e funções da empresa. Então, se o E-Social ele deseja saber quais são as tabelas de funções, cargos e funções da empresa, não dá para poder trabalhar mais com função livre. Por quê? Eu preciso enviar primeiramente, antes de informar ao E-Social uma nova admissão, ou ainda quem são os empregados que fazem parte do quadro de funcionários da empresa com suas respectivas funções, qual é a tabela de função da empresa. Então, a partir do E-Social, inclusive o nosso analisador de dados, que nós falamos a respeito disso na segunda-feira, ele vai criticar a utilização de funções livres agora. Você vai poder só utilizar funções cadastradas com controle automático de salários ou ainda, o que vai ser mais comum, sem controle automático de salários. Ainda aqui, nos parâmetros da empresa, na penúltima aba, né, que é a aba chamada PAT, FAP ou Outros, nós temos um campo novo, bem aí no topo, na parte superior da tela, tá? Essa informação ela também é para toda a empresa. Então, esse campo, independente da tua opção para emissão das obrigações acessórias atuais, ele vai ficar habilitado, independente do teu nível de opção, para que você possa indicar como que funciona a contratação de pessoas com deficiência na empresa. Se está obrigado, não está, se está dispensado ou não, né? Essa informação precisa ser indicada. Se ela não for indicada na transmissão do arquivo, o arquivo vai ser rejeitado, você vai ter que informar e retransmiti-lo novamente. Aqui na parte inferior da tela, Acordo Internacional para Isenção de Multa, né? Isso não se aplica aos clientes da Exatos. Normalmente, órgãos com acordo internacional são a ONU, por exemplo, né? São grandes órgãos, né? A nível internacional. A ONU é um desses exemplos, tá? Então aqui é só apenas indicando, aqui basta apenas indicar sem acordo. Se essa empresa é sócio ostensivo em sociedade em cota de participação, qual que é o indicativo da situação da empresa, se ela se encontra no momento numa situação normal, cisão, encerramento, extinção, fusão, incorporação ou etc., e o tipo de sistema de controle de ponto. Se a empresa adotou, não adotou, né? E etc. Né? Cada um dos campos aí, como já é de conhecimento de todos, ele tem uma combo, ele tem um F2 para poder apontar as opções válidas em cada campo. Ainda em parâmetros da empresa, uma atenção especial também precisa ser dada para essa aba, a aba de processos administrativos judiciais. Né? Se a empresa possui qualquer tipo de processo, seja ele administrativo ou judicial, em relação a RAT, FAP ou contribuições destinadas a outras entidades e fundos, ele precisa indicar aqui se existe ou não esse processo. Tá? Então, nós temos para cada uma dessas situações, RAT, FAP e outras entidades, né, um campo para você apontar se ela tem ou não processo, e no botão Processo Administrativo Judicial, eu vou indicar qual é o processo. Né? Então, a empresa tem uma alíquota diferenciada e ela obteve o direito de contribuir através desta alíquota diferenciada por processo. Por processo, ele precisa ser apontado aqui, porque se não for, vai ficar... isso vai ficar divergente do padrão normal de alíquotas da empresa e as informações elas serão recusadas pelo E-Social, elas serão, na verdade, criticadas pelo E-Social. Na próxima semana, na segunda-feira, a gente vai falar especificamente sobre o evento de processos administrativos e judiciais, que é o evento S1070. Então, aí a gente vai falar com um pouco mais de detalhes a respeito disso. Por hora, basta saber que se em relação a essas 3 alíquotas, a empresa obteve, foi permitido à empresa contribuir com uma alíquota diferenciada, precisa ser informado aqui o motivo, se sim ou não, e qual é o processo que permitiu essa contribuição diferenciada.
Bom, nós vamos falar agora a respeito do próximo evento, que é o evento 1005, que é o evento de tabelas, estabelecimentos e obras, tá? Como o próprio nome do evento diz, né, é neste evento, é neste arquivo, é neste XML que vai ser transmitido ao e-social, que nós vamos identificar cada um dos estabelecimentos da empresa. Quando a gente fala de estabelecimentos, nós estamos falando especificamente da matriz e filiais. Tá? Então, o e-social, em relação ao evento 1005, o que ele quer saber? Qual é a matriz e filiais da empresa. E também se a empresa ela possui obra. Por que esse detalhamento dessas informações? Para que ela possa saber exatamente as informações relativas ao FAP, ao RAT, ao fator, ao KNAI preponderante, a questão de substituição da contribuição patronal, entre outras informações. Então, o evento 1005, quando enviado ao e-social, ele vai apontar, olha, a empresa ela tem matriz, e uma filial, 2, 3, quantas ela tiver, nós temos casos aí em que a empresa ela tem uma matriz e 36 filiais. Então, o sistema vai, nesse caso, o que o sistema vai gerar ao e-social? Ele vai gerar, eu vou usar o exemplo das 37 unidades dessa empresa. Ela vai gerar um evento, ela vai gerar 36 eventos 1000 S1005, um para cada estabelecimento da empresa. Ela também tem obras, além desses 37 estabelecimentos, ela tem lá 10, 15, 20 obras, mais 10, 15 ou 20 eventos S1005, que são arquivos no padrão XML, que serão transmitidos com a informação de cada uma destas obras e seus respectivos fatores, alíquotas ou código, ainda códigos, como é o KNAI, por exemplo. Bom, quem que tá obrigado a gerar isso aí? Todas as empresas. Né? Nessa primeira fase, a fase 1, que começa em julho e vai até agosto, todas as empresas elas precisam enviar este cadastro. Mas espera aí, Cristiano, você está falando aí de uma empresa que tem matriz, filiais, tem mais de 30 unidades, né? Mas aqui a empresa que eu faço a contabilidade, algumas, ou ainda a maioria dessas empresas, são empresas pequenas, é um bazar, é uma lanchonete, é uma alfaiataria e assim por diante. Eu também preciso enviar o evento 1005 ao e-social? Sim, precisa ser enviado o evento 1005. Da onde que o sistema vai colher, vai buscar essas informações? Independente do padrão da empresa ter matriz filiais, se é uma empresa de grande ou pequeno porte. Ele vai pegar lá do cadastro de locações. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos de como o cadastro de locações tem que estar preenchido para que as informações possam chegar com exatidão ao e-social. Então, mesmo que eu tenha uma pequena empresa, eu vou precisar ter o meu cadastro de locação, uma determinada locação com as informações da empresa que eu faço a folha de pagamento. Que, em consequência disso que eu estou falando, meus amigos, não é mais possível, não será mais possível trabalhar com locações padrões, né? Onde eu vou lá numa determinada empresa, que é a empresa padrão, cadastro N locações e utilizo essas locações em diversas empresas do sistema. Não será possível fazer isso. Por quê? O sistema por exigência do envio do evento 1005, vai precisar olhar o teu cadastro de locação. Ele vai analisar o teu cadastro de locação, ele vai ver quais são as locações que você tem lá. E ele vai ler as informações que estão ali e vão transmitir essas informações ao e-social. Se você usa a tabela de locação padrão, ele vai pegar informações que não tem nada a ver com a empresa que você está naquele momento enviando informações para o e-social. Então, cadastro de locações, primeiro, tem que ser tabela própria e precisa possuir pelo menos uma locação cadastrada. Mesmo que seja de uma pequena empresa, ela não tem departamento, ela não tem setores, ela não tem seção, uma única locação vai lá e se cadastra, então a tabela passa a ser própria, né? E vai lá e cadastra a locação. Por exemplo, 0
010000. Lanchonete tal. E com as respectivas informações daquela lanchonete, o seu endereço, o seu código de atividade, todas as informações que o sistema, que são obrigatórias no preenchimento do cadastro de locação. Tem prazo de envio essas informações? Também tem, né? A princípio, essas informações elas precisam ser enviadas na primeira fase, de julho a agosto. Mas não foi possível fazer isso. Qual que é o real prazo de envio? Então vamos falar do real prazo, né? O ideal é julho e agosto, né? O E-Social está estabelecendo esse prazo faseado para facilitar a vida de todos. Mas o prazo limite mesmo tem que ser antes do envio 2.200, que é o cadastro de início ou de admissão de um novo empregado, ou ainda do 1.200, que é a remuneração do trabalhador. Mesmo que você tenha esse prazo mais esticado, né? Quando a gente fala de evento 2.200 e 1.200, nós estamos falando de evento da fase 2 ou ainda da fase 3. Mas não deixe para poder fazer o envio dessas informações que fazem parte da fase 1 em outras fases. Faça o envio de cada evento em sua respectiva fase. Existe a possibilidade de alguns eventos serem enviados até depois, mas não faça isso porque ocorrendo um contratempo você vai perder prazo. Bom, a gente está falando a respeito de locações agora, a gente está falando a respeito do evento 1005, onde o sistema ele identifica as tabelas de estabelecimento e obras, ou seja, qual é a matriz e as filiais da empresa e suas respectivas obras. Então eu gostaria de dar alguns exemplos, e até para facilitar, não vou abrir a tela de detalhe da locação. Eu vou abrir aqui a lista de cadastro de locações para poder facilitar o entendimento dos exemplos que eu vou mencionar agora. Tá? Então vamos supor que na maioria dos seus casos, a empresa ela seja única, sem setores ou departamentos. Como eu citei agora há pouco, é preciso, deixa eu voltar na tela anterior, é preciso cadastrar uma alocação para cada empresa, e essa alocação precisa ser própria, eu não posso mais utilizar dados da padrão. Então eu tenho lá uma alfaiataria, um bazar, eu tenho uma lanchonete, um bar, o que eu vou fazer? Eu vou cadastrar essa alocação aqui, ó, 01000, empresa tal, se ela está ativa ou não, seu respectivo CNPJ, né? E aí, no tipo de locação, aqui que está o detalhe, meus amigos. Ó, mesmo que ela seja uma empresa sem departamentos, setores, o tipo de locação precisa ser matriz e filiais. Eu não posso, naquela única locação do estabelecimento, da empresa, colocar que é normal. Eu preciso indicar que é matriz e filiais. Então, muita atenção aqui. Ó, tá? Eu sei que eu estou mostrando para vocês apenas a lista de locações, tá? É claro que quando a gente clica num desses itens, ele abre o detalhe das informações da locação. E lá então, lá no detalhe, né, essa empresa, mesmo sendo de pequeno porte, sem setores e departamentos, ela precisa ser indicado no tipo de locação que ela é matriz e filiais. Vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Agora a empresa ela possui setores ou ainda departamentos. Então eu vou cadastrar lá 01 0000000 para a empresa. Aqui nós vamos até tomar como exemplo Exactos, né? Então aqui em 01000 eu estou informando a Exactos. Estou dizendo que o tipo de locação dela é matriz e filiais, ó. Atenção aqui, hein? Preciso indicar que ela é matriz e filiais. Já para os seus departamentos ou setores, ó, 01 001 0000, administração e assim por diante, ó. 0102 para financeiro, 0103 para comercial, 0104 para desenvolvimento, 0105 para suporte. Eu vou preencher todas as informações que são obrigatórias, o sistema vai apontar para você o que é obrigatório ou não. Eu vou dizer que o tipo de locação é normal, mas cuidado aqui, ó. Na locação onde você descreve a empresa, não os seus setores ou departamentos, o tipo de locação ela precisa ser
matriz e filial. Por quê? Para que quando o sistema for gerar o evento 1005, que é a tabela de estabelecimentos e obras, ele possa, ao olhar para esse cadastro de locação, ele possa saber, opa, nós temos aqui a Exact Software, ela é matriz e filial, a informação desta locação, apenas dessa locação, neste exemplo que eu estou citando, precisa ir para o e-social através do evento 1005. As outras locações vão para o e-social? Vão, mas não através do evento 1005. Elas vão através de um outro evento que nós vamos citar quase ao término da apresentação, que é o evento 1020, que é o evento de lotações da empresa. Então, todas as informações da lotação vão, uma parte vai através do evento S1005, os demais, que sejam diferentes de matriz filiais ou ainda obras, eles vão através do evento 1020, que nós vamos citar quase ao término desta apresentação. Vamos pegar agora um caso, meus amigos, onde a empresa ela tem matriz e filiais e também setores ou ainda departamentos. Vou continuar usando o exemplo aqui de Exactus. Ó. Em 010000 eu tenho então a Exactus, né? Seu respectivo CNPJ, e ela se trata de uma matriz de filiais. Ainda dentro deste mesmo nível, do nível 1, eu vou quebrar aqui 01001 para administração, 012 para financeiro, 013 para comercial e assim por diante. Ó. Mas, neste cadastro, no cadastro desses departamentos e setores, eu vou indicar que o tipo da locação é normal. Para que quando eu for gerar o evento 1020, né, nós estamos falando agora do 1005, mas eu estou aproveitando já para falar do 1020, ele possa gerar essas demais locações aqui. A empresa, como eu falei nesse exemplo, a empresa também tem filial. Então, supondo que ela tem uma filial, ó, em 02000, eu vou apontar qual é a filial, seu respectivo CNPJ e que tipo de locação da 02000 é matriz e filial. Em seus respectivos departamentos, lá, ó, 21, 22, 23, 24, 25, eu vou dizer que o tipo de locação ela é normal. Vamos avançar com outras situações. A empresa é matriz, tem setores ou departamentos e também tem tomador de serviço. Ela é apenas uma matriz, não tem filiais. Então, como que vai ficar isso aqui no sistema? Para 01000, eu vou indicar quem é a empresa. Exemplo, Beta Prestadora de Serviço. Seu respectivo CNPJ e o tipo de locação. Essa é a matriz, ou filial da empresa, no caso aqui, matriz. Essa empresa, em 01002, foi apontado um departamento, ou um setor, que é a administração. Seu respectivo CNPJ, observe que é o mesmo CNPJ da empresa, e o tipo da locação. Ó. Então, para setores da empresa, mesmo que ela possua tomadores de serviço, o tipo de locação para os setores é normal. Mas como essa empresa é tomador de serviço, ela tem aqui, por exemplo, dois tomadores. Uma empresa de energia e uma empresa de saneamento. Então, em 01, porque pertence a essa filial, eu coloco a empresa de energia, e em 0103 eu coloco a empresa de saneamento, seus respectivos CNPJs e o tipo de locação. Ó. Aqui, então, eles se tratam de tomadores de serviço. Então, meus amigos, muita atenção aqui, ó, para que o sistema possa gerar esse evento, o evento S1005 e também o S1020 corretamente. Mais alguns exemplos. Ó, a empresa tem matriz e filiais, setores ou departamentos e tomadores de serviço. Ó. É idêntico à situação, o exemplo anterior. Ó. A diferença é que agora ela tem uma filial. Ó. Observem que para a filial, eu coloquei aqui 02, o tipo de locação é matriz e filial. 02001, o seu setor ou departamento. 02002, os
02002 e 02003, os respectivos tomadores de serviço da filial, tá? Então, isso aqui tem que estar bem estruturadinho. Por isso que eu há pouco citei, não se pode mais usar para efeito de e-social tabelas padrões, tabela de locações padrões. É preciso usar tabela própria, onde em cada empresa, você, usuário da folha de pagamento, vai apontar quais são os estabelecimentos, matrizes e filiais, setores, tomadores ou ainda obra, que é o que nós vamos citar nesse próximo exemplo. A empresa tem ela tem apenas a matriz, setores e departamentos e obras de construção civil. É a mesma ideia do tomador. Ó. Em 10000 eu vou colocar a empresa, a construtora. Ela é a matriz. Esse CNPJ aqui é da empresa matriz, é a locação da matriz. Em 01001 eu vou indicar então que ela tem um setor ou mais, no caso aqui, no exemplo, para simplificar, eu estou usando apenas um setor em todos os exemplos, administração, seu respectivo CNPJ, porque ela pertence à matriz, e o tipo de locação, é uma locação normal. Já em 01002 ou ainda 01003, onde a empresa tem obras, para uma empresa de energia e para uma empresa de saneamento, ó, eu vou apontar os dados dessa empresa, vou dizer que o tipo de inscrição dela é SNO, o número da inscrição federal das empresas, sua razão social e aqui, ó, no tipo de locação, que elas se tratam de obra de construção civil. Eu acredito que esses exemplos que eu estou citando sejam bem tranquilos. A preocupação e que vocês já estejam usando esse padrão. A preocupação maior são os casos de empresas pequenas, empresas menores, onde na maioria dos casos, estão sendo utilizadas tabela padrão. Não pode mais. A tabela tem que ser própria e apresentar em cada uma das locações cadastradas as respectivas informações da empresa corrente. Último exemplo, a empresa tem matriz e filiais, setores de departamentos e também obras de construção civil. Mesma coisa que há pouco falei. Para a matriz, né? Ela é matriz e filial, locação matriz e filial, ela tem um departamento, isso é normal, e as suas obras, o tipo da locação tem que ser obra. A empresa tem filial, então já começando com o nível 2, ó, um nível diferenciado, né? Para poder diferenciar matriz e filial para 02000. A respectiva filial, 0201 seus setores ou departamentos, 02002 e 02003 as obras que pertencem à filial. Então tem que estar tudo muito bem definidinho aqui para que nós possamos, no momento da geração do 1005 e 1020, levar as informações como estão sendo indicadas e a folha de pagamento está sendo elaborada no sistema Winer para que haja uma compatibilidade no momento da apuração das informações. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora a respeito do evento S1010, que para o E-Social ele chama-se tabela de rubricas. Tá? Isso aqui nada mais é do que a nossa tabela de eventos na folha de pagamento, eu reforço, né? Hoje nós chamamos a nossa tabela onde consta salário, hora extra e DSR de eventos, mas para o E-Social, os nossos eventos remuneratórios, eles são denominados como rubricas. Nós pretendemos, já vou adiantar isso, mudar também o nome da nossa tabela de eventos, até para não haver confusão, né, para a tabela de rubricas, para que não haja confusão com os eventos, os arquivos que são transmitidos ao E-Social. O E-Social denominou esses arquivos, esses XMLs, que deverão ser transmitidos ao E-Social como eventos. Então, para não haver confusão, nós pretendemos logo, em breve, também mudar o nome da nossa tabela de eventos para rubricas. O que é importante em relação a essa tabela aqui? É fazer o depara dela. Daqui a pouco eu vou mostrar algumas telas dessa tabela, da nossa tabela de eventos, e aonde que a gente precisa ter cuidado ali, onde o preenchimento tem que ser minucioso. Quem está obrigado a gerar essa informação aqui? Todas as empresas também.
Em que momento? Na primeira vez que utilizar o e-social, no primeiro momento que estão obrigadas, no caso da etapa 2 é julho e agosto, ou quando ocorrer qualquer tipo de alteração, exclusão ou ainda inclusão de um novo evento. Tá? Tem prazo de envio isso? Tem. A princípio é julho e agosto. Ou, no mais tardar, antes do envio dos eventos da fase 2 e da fase 3, tá? Embora exista essa flexibilidade para alguns eventos da fase 1, meus amigos, exceto o 1000, que é a tabela do empregador, né? São as informações do empregador, embora exista essa flexibilidade para os demais eventos da fase 1, nós sugerimos que todos eles sejam transmitidos dentro desse período da fase 1, julho a agosto. Bom, falando a respeito da tabela de rubricas, que nada mais é que a nossa tabela de eventos, então, cuidados importantes. Aqui, ó, o campo tipo, se ele é provento, se ele é desconto, tá? Tem que estar bem definidinho isso aqui para não dar problema. E no momento da transmissão do evento S1010 ao e-social, a informação ser recusada porque ela está fora do padrão, né? Essa parte de incidências aqui, a gente vira e mexe, como a gente recebe base de vocês para poder fazer alguma depuração, a gente observa que tem problemas aqui, nesta parte de incidência, não só dos proventos, mas também dos descontos, né? Então, se certificar de que esta parte aqui de incidência, ela está correta. Se a empresa tiver qualquer tipo de processo administrativo ou judicial onde mude a incidência de qualquer uma dessas contribuições aqui, esses processos têm que ser indicados. Por quê? Eu vou dar um exemplo. O evento salário, a gente sabe que tem incidência de INSS. Por acaso a empresa tivesse, só uma suposição, algum processo administrativo ou judicial onde essa incidência ela não ocorre, tá? É lógico, o usuário viria aqui e indicaria, não incide. Mas quando isso for transmitido ao e-social, se também não for indicado o número do processo válido, né? Que permitiu à empresa a não incidência do INSS, ele vai recusar o evento 1 dizendo que a parte de incidência dos encargos aqui, ela está errada, ela não está correta, ela não está de acordo com a legislação atual. O último campo aqui, perdão, voltando, o último campo aqui da tabela de eventos, que é importante, todas as informações são importantes, mas eu estou destacando as principais aí, aquelas que a gente precisa estar mais a tempo. Aqui na tabela de eventos, nós temos uma nova aba não, perdão, essa aba já está há muito tempo, nós temos um novo quadro aqui, chamado e-social, e nele tem um campo chamado evento. Esse campo aqui, nada mais é para que seja utilizado para fazer o depara. Vocês devem se lembrar do TRCT, que há alguns anos a gente precisou fazer isso, né, em relação às verbas rescisórias, né? O evento nosso da folha de pagamento, embora seja um salário, no momento da geração do TRCT, ele cai num campo chamado 0,50 saldo de salário. Em relação à ideia, é muito semelhante aqui do TRCT. Na hora de gerar nós temos um padrão numérico na folha de pagamento. O e-social tem um padrão numérico dele, Então é aqui que a gente então faz esse deparo. O evento nosso um salário, no e-social ele é o 1000, salário, vencimento, soldo ou subsídio. E logo abaixo aparece uma breve descrição, né, desse deparo para que o usuário possa se certificar de que ele indicou o evento correto. O que nós já fizemos algumas versões atrás? Nós pegamos todos os eventos que são padrões, apenas os padrões, não tem como fazer isso via sistema, via conversão para os eventos que não são padrões, porque nós não sabemos como aquele evento é utilizado em sua folha de pagamento, mas para aqueles que são padrões, nós sabemos para o que cada evento é utilizado, nós fizemos o preenchimento deste campo aqui. Nós já fizemos um depara para poder adiantar, para poder facilitar o trabalho de vocês. Embora gostaria de deixar claro e reforçar que a responsabilidade de preenchimento deste campo aqui, ela é
do usuário. O que nós fizemos aí só foi para poder facilitar o trabalho de vocês. Então, nós pedimos gentilmente que ao conferir as informações da tabela de eventos, confira também os eventos que já apresentam um depara, que apresenta seu número correspondente na tabela padrão do e-social. Bom, o último assunto de hoje, ele é o evento S1020, tabela de lotações tributárias. A gente teve a oportunidade de falar um pouquinho já a respeito disso quando falamos do evento 1005, que são a tabela de estabelecimentos e as tabelas de obras da empresa. Tanto para o evento 1005 como para o evento 1020, o sistema vai buscar informações do mesmo cadastro, que é a tabela de locações. É por esse motivo que eu falei que essa tabela de locações não pode ser mais tabela padrão, ela tem que ser tabela própria, ela tem que estar bem definida, bem parametrizada, a locação que é matriz indicada como matriz, setores e departamentos como normal, obras como obra, tomadores como tomador, para que o sistema possa fazer a correta leitura das informações e gravar com precisão os eventos que se tratam, que são S1005, estabelecimentos e obras, ou ainda S1020, tabela de lotações tributárias. Então, só para resumir, qual que é o conceito então, do evento 1020? Ele vai identificar a classificação da atividade para fins de atribuição do código da FPAS, a obra de construção civil, contratante de serviço, ou outra condição diferenciada de tributação que ocorre em uma determinada unidade da empresa. Tá? Então, essas são, em outras palavras, as nossas locações do sistema folha de pagamento. Né? Então, nós estamos levando essas mesmas informações para o e-social para que haja uma compatibilidade. O usuário olhe para a folha e seus relatórios e ao comparar com as informações cadastrais transmitidas ao e-social ou ainda os relatórios que serão gerados pelo e-social, as informações, melhor, que serão geradas pelo e-social, porque quem vai gerar o relatório somos nós vamos extrair apenas as informações que eles vão disponibilizar, possa haver uma compatibilidade e uma facilidade em conferirmos os resultados. Questão de obrigatoriedade, todos, na primeira vez que utilizar o e-social, né? Ou ainda quando ocorrer qualquer tipo de criação, alteração ou alocação, ela for excluída. Tem prazo? Tem. Julho a agosto, né? Esta tabela e as demais que fazem parte do grupo 1 da fase 2, elas precisam ser enviadas antes das demais fases, da fase 2 e da fase 3. Meus amigos, já são 10 horas em ponto. Esses são os assuntos que nós tínhamos para poder apresentar hoje para vocês. Lembrando que nós falamos a respeito do evento S1000, informações do empregador, S1005, que são os eventos dos estabelecimentos e obras da empresa, o evento 1010, que é a tabela de rubricas da folha de pagamento, a nossa tabela de eventos, os eventos que são utilizados para poder fazer a remuneração dos empregados, e agora, por último, o evento 1020, que são as tabelas de lotações, ou locações dentro do nosso sistema. Nós temos um novo encontro nesta próxima sexta-feira, daqui a 2 dias, no mesmo horário, 9 horas, e vamos tratar então na sexta-feira dos seguintes assuntos. Ainda com respeito à fase 1, eventos iniciais de tabelas, porém nós vamos saber mais a respeito do evento S1030, tabela de cargos, evento S1035, que é a tabela de carreiras públicas, o evento S1040, que é a tabela de funções, e o evento 1050, tabela de horários e turnos de trabalho. Eu desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até sexta-feira. Até lá.